Vamos dar seguimento, então, aqui ao nosso estudo dos compostos orgânicos e inorgânicos. Eu quero falar um pouquinho mais, turma, sobre a importância do carbono, tá? O carbono, gente, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre e o fósforo são um dos elementos mais abundantes do nosso corpo, tá? Tem muito disso no nosso corpo. E tem muito carbono, né? Porque o carbono é a base dos compostos orgânicos. O carbono é um átomo, turma, que quando se liga a outro átomo se transforma em uma molécula, e ele tem uma propriedade interessante. O carbono, ele faz 4 ligações químicas. Esse tracinho aqui, ó, em que um elemento une-se ao outro, representa ligação química. Então, observe esse carbono aqui, por exemplo, ó, ele faz 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Pegue este carbono, ele faz 4 ligações. 1, 2, 3, 4. O carbono sempre faz 4 ligações químicas. Isso é importante, assim como é importante saber dos elementos mais abundantes do nosso corpo, que são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Adiante. Ainda sobre os compostos orgânicos, eles são muito importantes, por isso que falamos muito neles. Esses compostos orgânicos, eles geralmente possuem 2 partes. Uma parte chamada cadeia carbônica, que é formada por carbonos. Então, cadeia carbônica formada por carbonos. E uma parte chamada grupo funcional. E este grupo funcional é que permite, que faz com que a molécula reaja, se una com outras moléculas ou outros compostos. Então, em geral, a química vai tratar disso muito melhor, tá? Ainda mais adiante, mas um composto orgânico ele tem 2 partes, uma cadeia carbônica e um grupo funcional. Agora, olha como é fácil, entendendo aqui, olha. Vamos deixar aqui. Olhe toda essa molécula aqui. Observe que, como tem muito carbono, é um composto orgânico. E como os carbonos estão ligados a átomos como hidrogênio e oxigênio, aí que eu confirmo mais que é um composto orgânico. O carbono sempre faz 4 ligações, olha, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4. E um composto orgânico tem 2 partes, a cadeia carbônica e o grupo funcional. Agora, olhe para a molécula, está separadinho, ó. Onde tem os carbonos, eu chamo de cadeia carbônica. E essa parte aqui, ó, que não tem carbono, ela é o tal do grupo funcional. E, gente, quando você bater o olho na molécula e identificar o grupo funcional OH, o oxigênio ligado a um hidrogênio, esse grupo funcional se chama hidroxila ou hidroxila, certo? É a hidroxila, é nessa partezinha da molécula, ó, que vai acontecer o rearranjo, a união com outras moléculas, com outros compostos. Então, é essa parte da molécula que vai se unir a outra molécula. Difícil? Não, muito fácil. Então, apareceu o OH, o grupo funcional se chama hidroxila. Agora, olhe essa segunda molécula aqui. Vamos identificar a cadeia carbônica e o grupo funcional? Vamos lá. Onde tem carbonos é a cadeia carbônica. Então, ó, daqui até aqui, eu tenho a cadeia carbônica. Agora, observe esse grupo funcional. Ele é C, ligação dupla com o oxigênio, ligação simples com o OH. C dupla OH é um outro grupo funcional chamado carboxila. Carboxila ou carboxila. Então, apareceu esse grupo funcional, esse é o grupo funcional. Apareceu C dupla OH, o grupo funcional é a carboxila. A cadeia carbônica continua
cheio dos carbonos e dos hidrogênios. Mais uma aqui, olha. Observe essa molécula. Cadê a cadeia carbônica? Muito bem. Daqui até aqui, eu tenho a cadeia carbônica. Agora, esse grupo funcional é diferente, ó. É o fósforo, cujo símbolo é P, ligado a 4 oxigênios. Esse grupo funcional se chama grupo fosfato. Por que fosfato? Porque tem um átomo de fósforo aqui, ó, um grupo fosfato. Então, é fácil. Você bater o olho na molécula, você acha a cadeia carbônica. O que sobrou é o grupo funcional. E repetindo, é o grupo funcional que vai fazer as ligações químicas com outros compostos. É ele que vai reagir com outros compostos. E por último, turma, nós temos essa molécula aqui. Vamos mais uma vez? Cadeia carbônica. Aqui. Essa é a cadeia carbônica. O grupo funcional, o que é diferente da cadeia carbônica? No caso, é isso aqui, ó, o nitrogênio ligado a 2 hidrogênios. Esse grupo funcional, gente, é o NH2, ó. Um nitrogênio com 2 hidrogênios. Se chama grupo amino. Grupo amino. Extremamente importante, porque essa molécula aqui ela que vai ajudar a formar um aminoácido. Já ouviram essa palavra? Um aminoácido? Por que aminoácido? Porque tem grupo amino. Certo? É simples, né? Então, vamos adiante. Turma, para fechar a nossa aula, aqui na página 6, tem umas informações bastante interessantes que eu vou passar com vocês, tá? Ela aborda os principais compostos orgânicos que fazem parte dos seres vivos e do nosso corpo. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre os carboidratos. Os carboidratos, observe para mim, tá? Perceba que eu tenho aqui essa figurinha aqui azul, né? Que é um açúcar, ela representa um açúcar. E perceba que aqui ao lado eu tenho essas figurinhas unidas. Esse traço representa o quê? Ligação química. Então, observe que os carboidratos, eles podem ser pequenos ou eles podem ser grandes. Quando vários carboidratos pequenos se unem a outros, eles viram uma molécula grande. Então, eu chamo de macromolécula. Aqui eu tenho a micromolécula. É um açúcar pequeno, de tamanho pequeno. Quando vários açúcares pequenos se unem entre si, eu tenho uma macromolécula. E muitos livros chamam esse açúcar pequeno, essas partes sozinhas, de monômeros. 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 Por que mono? Porque mono significa um. Então, um açúcar pequeno é um monômero. E quando vários monômeros se unem, eu tenho uma macromolécula. Certo? Por exemplo, esse monômero aqui, já que é um açúcar, ele representa a glicose. Então, cada desenho azul é uma glicose. E todas as glicoses juntas formam uma macromolécula que eu chamo de amido. O amido, ele é formado da união de muitas glicoses. Entendido? O monômero, então, é um açúcar pequeno e a macromolécula é um açúcar grande. Exemplo de micromolécula de monômero, glicose. Exemplo de macromolécula, o amido. Agora, observe aqui, ó, nessa coluna dos exemplos. Ele me deu aqui vários exemplos de carboidratos, ó. Glicose é um carboidrato, frutose, sacarose, lactose. Frutose eu encontro nas frutas, sacarose na cana-de-açúcar, lactose eu encontro no leite, o amido eu encontro praticamente todas as plantas, celulose também, quitina eu encontro
nos fungos e no exoesqueleto dos artrópodes, e glicogênio eu encontro no nosso fígado, por exemplo. Tudo isso aqui são tipos diferentes, com tamanhos diferentes de carboidratos, certo? Muito similar a isso, ó, vamos falar das proteínas. As proteínas, elas são formadas igual à formação dos carboidratos, olha. Quando eu tenho uma unidade, né, pequena da proteína, eu chamo de aminoácido. Então, uma subunidade pequena é um aminoácido. O aminoácido, ele é o monômero. Ele é a molécula pequena, ele é a micromolécula. Porém, observe aqui ao lado. Quando vários aminoácidos se unem, então aqui representa uma ligação química, aqui também e aqui também. Quando vários aminoácidos se unem, eles formam quem? Uma proteína. E proteína é uma molécula grande, é uma macromolécula. Muito similar aos carboidratos. Só que vai mudar o monômero. Ó. O monômero do carboidrato é açúcar, a glicose no caso. O monômero da proteína é o aminoácido. E quando vários aminoácidos se unem, formam uma proteína. Exemplos de proteínas, a insulina. Já ouviram falar em insulina? Quem é diabético precisa injetar insulina na veia, às vezes. Ocitocina, que é um hormônio que ajuda a mulher a parir, a dar à luz. A hemoglobina é uma proteína que ajuda a carregar o oxigênio no nosso corpo. A queratina é uma proteína da nossa pele. Ela impede a desidratação, ela forma o cabelo, as unhas, certo? Já ouviram falar em shampoo de queratina? É bom mesmo pro cabelo, porque o cabelo é formado de queratina. Bom, vamos aqui abaixo. Vamos falar de outra molécula orgânica que são os ácidos nucleicos, o DNA, certo? O DNA, gente, ele é uma macromolécula. O ácido nucleico, o DNA, ele é uma macromolécula. E ele é formado de partes menores, que são os nucleotídeos. Então, o DNA, que é um ácido nucleico, ele se une, ele é formado pela união de vários nucleotídeos, ou quando um nucleotídeo, que é o monômero, ou a micromolécula, quando ela se une a outro nucleotídeo, a outro, forma-se a grande molécula de DNA, ou de RNA. Os dois são ácidos nucleicos, certo? Agora, os lipídios, turma, é um pouquinho mais complexo, tá? A formação deles. Nós veremos mais adiante, mas exemplos de lipídios: as gorduras animais, o óleo de coco, a cera de abelha, colesterol, a testosterona, o estrogênio, por exemplo, são exemplos de lipídios. Tranquilo? Então, muito bem. Vamos fechar a nossa aula assim. Deem uma lida na apostila para ajudar a fixar o conteúdo, tá? Leiam em casa. Assistam às aulas com bastante atenção. Vou deixar uma tarefinha para vocês fazerem em sala. Um abraço e até a próxima aula. Tudo bem? Tchau!